Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje é o dia em que nós voltamos com os nossos estudos. Ficamos um mês parado, durante todo esse mês de março. E agora, em abril, nós nos propusemos a voltar com os estudos. E eu espero que você goste. Então, se você gostar, se inscreva no nosso canal, dá seu like lá, que é muito importante para a gente. Amém? Vamos orar e logo depois nós vamos estar começando um novo estudo nesta nova temporada, intitulada Glorificação do Corpo, onde nós vamos meditar um pouquinho sobre esse corpo que a Bíblia promete que nós teremos, esse corpo que teremos quando do arrebatamento da igreja, um corpo glorificado. Que corpo é este? Como será esse corpo? Nós meditaremos nesse assunto durante esse estudo, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por nos dar esta oportunidade, dessa nova temporada de estudos que iniciamos agora. E pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê unção. Senhor, que o Senhor nos revele a Tua palavra, nos conceda sempre, meu Deus, um tema, um objetivo, para que nós possamos meditar na Tua palavra. Abençoe meus irmãos que estão do outro lado, conceda-lhes graça, sabedoria também, e nos ensine a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a glorificação do corpo. E nós começamos então com essa pergunta que muitos fazem. Quando e como será o corpo ressurreto? Ou seja, quando vai acontecer isso, de nossos corpos serem glorificados? E como vai ser isso? Como será esse novo corpo? Esta é a pergunta que muitos fazem, e que nós aqui vamos meditar a respeito. E aí nós começamos afirmando que quando o Senhor nos redimiu, quando Jesus Cristo nos redimiu lá na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, Ele não redimiu apenas a nossa alma, mas Ele nos redimiu como um todo, inteiramente. Ele nos redimiu como pessoa, o que inclui a redenção do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Pois cremos que nós, seres humanos, somos também triunos, formados de corpo, alma e espírito. Já tivemos, inclusive, a oportunidade de meditar sobre isso e explicar qual a área abrangida por cada uma dessas entidades. A extensão da obra de Jesus Cristo, que Ele consumou lá no Calvário, dando a sua vida pelos nossos pecados, ela só estará completa quando o nosso corpo também for completamente liberto dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição para o que Deus nos criou. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que o homem foi criado perfeito, com a natureza santa, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas em advindo o pecado, quando o pecado entrou no mundo, ele estragou tudo isso. A nossa natureza se tornou uma natureza caída, pecaminosa. Nós fomos vendidos ao pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Mas Deus não nos esqueceu de nós, seres humanos. E Ele enviou o seu Filho unigênito, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
Jesus veio, sabe? E morreu na cruz pelos nossos pecados. A partir do momento em que cremos, nós somos salvos, nós temos os nossos pecados perdoados. Estamos salvos, irmãos. Você está salvo se você crê em Jesus. Mas, porém, ainda lutamos contra o pecado. Todos os dias, né, vem o pecado, e nós temos que vencê-lo, vem a tentação. Por que isso? Ora, nós já não estamos salvos, nós já não fomos libertos. É verdade. Só que essa salvação, ela se completa também através do tempo. Se você ou eu, se nós falecermos agora, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, estamos salvos. Ninguém pode tirar isso de nós. Mas essa salvação só se completará realmente no dia do arrebatamento da igreja, no dia em que Jesus virá nos buscar. A redenção do nosso corpo, então, acontecerá no arrebatamento, quando o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos. Lembra de 1 Tessalonicenses capítulo 4? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Você deseja? Quem de vocês deseja estar vivo quando da vinda de Jesus? Então, eu creio, sabe, irmão? Eu creio que Jesus está às portas, não demora a voltar, que, portanto, nós estaremos vivos ainda, né? Então, nós seremos transformados para subir ao encontro do Senhor nos ares. E nessa transformação, significa que o nosso corpo será glorificado, ou seja, será arrancado do nosso interior, lá do mais íntimo do nosso ser, lá da nossa espinha dorsal, lá do espírito, será arrancado todo o pecado, essa raiz de pecado que habita em nós. A ponto do apóstolo Paulo dizer que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não deseja ele pratica. E ele também vem dizer que o pecado habita na minha carne, no meu corpo. Esse pecado será arrancado o dia que Jesus vier nos buscar. E aí sim, seremos de fato santos. Não somente uma santidade posicional, mas seremos santos de fato. Né? Então a redenção do nosso corpo acontecerá nesse momento do arrebatamento, quando o Senhor Jesus nos ressuscitará dentre os mortos, ou transformará o nosso corpo daqueles que estivermos vivos. O apóstolo Paulo, ele afirma que nós aguardamos a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos com essa esperança. Vamos ver o que ele diz. Em Romanos capítulo 8, versos 23 e 24, o apóstolo Paulo vai escrever: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Ele está falando da natureza, que geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E agora ele fala não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se você está vendo, se você vê isso aqui, como você espera por isso? Não, você está vendo, está aqui. Né? Então a esperança de uma coisa que a gente está vendo, não há esperança. Essa salvação, essa redenção, nós não vemos, irmão. Por isso é uma esperança que ela vai se consumar no arrebatamento, o dia que Jesus voltar e vier nos buscar. O apóstolo Paulo também diz que seremos glorificados com Jesus.
Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós seremos glorificados juntamente com Jesus. Ou seja, para sermos como Ele é, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre as etapas da aplicação da redenção, né? A última etapa que ele cita é a glorificação. E quais são essas etapas da redenção? Ele explica em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Né? E aos que justificou, a esses também glorificou. É a última etapa da nossa redenção. A nossa glorificação. O dia que realmente seremos como Ele, Jesus Cristo é. Seremos um com Ele. Você já pensou, irmão, que maravilha, que coisa maravilhosa nós sermos agora novamente imagem e semelhança, 100% imagem e semelhança do Filho de Deus, sermos como Ele. Nosso corpo já não terá mais essa barreira que nós temos de espaço, tempo, né? Nós poderemos atravessar as paredes, nós poderemos passar de uma era para outra era, de uma época para outra. Não vai haver mais limites para aqueles que são de Deus, assim como não há limite para Deus. O dia que nós formos glorificados será um dia de vitória, porque naquele dia o último inimigo, a morte, será destruído. Por quê? Porque a morte já foi vencida. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia fala que a morte não pôde segurá-lo, não pôde prendê-lo, não pôde detê-lo. E por que a morte não pôde deter Jesus? Por que ele não ficou morto? Porque ele não tinha pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus é santo, santo, santo. Ele nunca pecou. Ele viveu uma vida de santificação. Jesus deixou, pelo contrário, ele deixou toda a glória que era dele, que pertencia a ele lá no céu. E ele se humilhou vindo a este mundo como um ser humano pecador. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu. Mas a morte não pôde detê-lo, pois ele não tinha pecado. Então ele ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo para sempre. E ele pode dar vida a mim e a você que cremos. Então, se você ainda não crê em Jesus, ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor, seu dono, de entregar para Ele a sua vida, o seu ser, de crer que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo morrer pelo pecador e que esta é a única maneira de você ir para o céu. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer isso, se ninguém ainda te disse isso, eu estou falando agora, faça uma oração, fala com Deus agora, diz: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, perdoa meus pecados, eu quero ser salvo. Amém, irmão? O último inimigo a ser vencido naquele dia
destruído naquele dia, é a morte. O apóstolo Paulo diz, porque convém que ele reine, ele, Jesus Cristo, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte já foi vencida. A morte já foi vencida há 2000 anos, lá na cruz. Jesus venceu a morte. Mas ela não foi destruída, ela continua hoje, até hoje. Não é verdade? Então, mas ela será destruída naquele dia em que Jesus voltar. E aí, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, e quando este corpo, corruptível, por causa do pecado, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, ser glorificado. Não será mais destruído, porque não haverá pecado nele mais. E o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A vitória, onde está a vitória da morte? Onde está o aguilhão da morte? Esse aguilhão é aquele aguilhão do escorpião que tem veneno. O pecado envenena as pessoas, mas neste dia, quando Jesus voltar, não vai haver mais isso aqui. E aí nós entramos na outra parte, a glorificação no Novo Testamento. Ou seja, nós vamos ver no Novo Testamento o que o Novo Testamento da Bíblia fala a respeito da nossa glorificação no próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Amém? Hoje nós ficamos aqui, depois, no próximo estudo, nós começaremos daqui e continuaremos a nossa meditação. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, de alegria, de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus.